trazendo mais uma solução aqui para ajudar o pessoal que trabalha com fita LED no dia a dia. Então, quem que é? O marceneiro, o vendedor de loja de iluminação, o pessoal de comunicação visual. Todo o pessoal que trabalha hoje em dia comprando e instalando fita LED tem a seguinte dificuldade, às vezes, em calcular, né, a bitola de cabo correto e também calcular a fonte ideal, às vezes, para cada produto de LED. Então, eu estou usando, né, por exemplo, 10 metros de fita de LED e às vezes eu não sei qual a fonte ideal que eu devo comprar para essa fita de LED. Fico em dúvida, às vezes o próprio vendedor da loja que eu estou comprando, às vezes também não tem essa instrução e aí acaba ficando ali no ar essa situação. Às vezes eu tenho uma fonte no meu estoque, não sei se dá para usar com a fita LED que eu tenho, então essa tabela aqui, ela vem para suprir essa necessidade da facilidade do dia a dia do uso da fita de LED. E o cálculo da fonte e também da bitola de cabo correta para cada tipo de potência, tipo de fita de LED. Então na tabela que a gente tem pré-setado aqui, a gente tem o modelo de produto. Então o que a gente preparou na nossa tabela? A gente tem fita de 5 volts. Em alguns casos vai acontecer de ter a fita de 5 volts, não é usual todo dia aparecer, mas já quem trabalha com tecnologia aí, fazendo fitas para TV de LED, para ligar USB, o pessoal de comunicação visual às vezes quer fazer aqueles produtos que tem fita de LED que vai ligado no carregador de celular, vai acabar utilizando fita 5 volts. Fita 12 volts, fita 24 volts, até essas três aqui o programa calcula a fonte ideal e o cabo ideal. Quando a gente compra uma fita 127 volts ou uma fita 220, que é comum agora no mercado já a gente ter acesso a essas fitas aqui, a gente não vai ter a fonte calculada, mas sim a bitola de cabo ideal para essas dois modelos de fita aqui. Vou fazer uma simulação na fita mais comum hoje, que é 12 volts, selecionei ela aqui. Eu vou utilizar no meu projeto 15 metros de fita, então eu vou digitar aqui 15 metros de fita. E aqui do lado eu tenho potência por metro. Onde encontra a potência por metro? Na embalagem do produto. O fabricante é obrigado a colocar na embalagem do produto. Então, se eu pegar a embalagem do primeiro, coisa que tem lá em cima, temperatura de cor, tensão, né, se é 12 ou 24 ou 5, e quantos watts por metro essa fita consome. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma fita que tenha hoje 15 watts por metro. Então, vou digitar aqui 15 watts, dei um Enter. O que a tabela já fez? Ela já mostrou aqui embaixo em azul que a tensão selecionada aqui era 12 volts, me mostrou que a corrente de consumo, tendo 15 metros a 15 watts por metro, é 18,8 ampere, e a potência total, 225 watts. As fontes são medidas geralmente por corrente, que é ampere, ou por potência em watts. O que acontece aqui embaixo na nossa tabela? Geralmente, as fontes do mercado brasileiro, elas não têm método. Então, geralmente, as fontes não entregam potência real das marcas mais baratas. Então, o que a gente precisa ter? Uma margem de segurança. A tabela aqui ela já vem pré-setada para você selecionar aqui a margem de segurança que você trabalhar. A maioria dos lojistas hoje trabalha com cálculo de 20%. Então, eu deixo aqui com 20% da minha tabela. Qual que foi a fonte que o programa calculou? 18,8 com 225 watts. Quando eu coloco a margem de 20%, o que o programa fez? Colocou uma fonte de 23 ampere, tá? 280 watts. Como no mercado existem fontes já com potências pré-setadas, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, aí 15 ampere, 20 ampere, 30 e 50 ampere. Essas são as mais comuns e no meio delas ainda temos uma fonte de 8,3 ampere e uma de 12,8 ampere. Então o que o programa fez? Ele pega essa tabela de fontes que estão no mercado, são mercadologicamente são vendidas, e fala pra gente aqui, ó, o que foi a fonte sugerida? Como no mercado não tem nada de 23 ou 25 ampere, ou 27, nada, ele já me jogou uma fonte de 30 ampere. Então eu tô com uma margem bem mais alta aqui. Se eu fizesse uma simulação aqui, vou baixar a margem para 10%, ainda assim, ele pediria a fonte de 20 ampere. Como entre 18 e 21 eu não tenho uma fonte, ele sugeriu uma fonte próxima aqui com 20 ampere, tá? Deu quase a margem de 10%, e ele fez abaixo aqui, o cálculo abaixo, e colocou a fonte de 20 ampere. Já é uma fonte acima da potência necessária, já, né? Vou comprar uma fonte da marca real, ela já entrega a potência real, mas, que nem eu falei, geralmente por conta da segurança e as fontes não entregarem potência real, a gente tem que trabalhar com uma margem um pouco maior para não ter dúvida em aquecer a fonte, etc., por conta do mercado brasileiro receber produtos sem metro ainda e muita falsificação. Então, lá, se eu não quiser usar uma fonte de 30 ampere porque eu não tenho espaço físico, ou porque a fonte de 30 ampere tem cooler, né? A fonte real de potência real tem cooler, ela incomoda com barulho, o sistema me subdividiu aqui em duas fontes de 15 ampere. Então, eu poderia pegar os 15 metros e subdividir em duas fontes. Ah, mas ainda quero dividir mais. O circuito deu uma opção aqui, dividir 3 fontes de 10 ampere. Então, ele sempre vai sugerir a fonte ideal, um conjunto de 2 fontes ou um conjunto de 3 fontes, para qualquer cálculo. E aqui vocês podem observar que no cálculo ideal aqui, com a margem de segurança, o cabo já que sai da fonte de 23 ampere, já tem que ser uma bitola de 4 milímetros para alimentar essa fita. Então, tá vendo? Cuidado. E essa tabela ela vai buscar lá na tabela de conversões de condutores elétricos para ver a corrente ideal para cada cabo. E aqui dentro da tabela está tudo presetada para a gente receber o cabo correto. Se eu dividisse por 2 fontes de 15 ampere, o sistema me sugeriu, olha aqui a diferença do cabo. O cabo sugerido 1,5 milímetros quadrados. Se eu fosse trabalhar com a fonte de 30, olha lá que o sistema sugeriu 6 milímetros. Então o que acontece? Eu pego a fonte de 23, cabo 4 milímetros, e posso usar uma fonte de 6 usando 15
15 metros de fita, entendeu? Porque a fonte só vai liberar a quantidade de corrente que a fita está consumindo. Tá? E por segurança, se eu caso aumentar a minha quantidade de LED aqui, se eu for usar uma fonte 30 ampere, eu tenho que usar 6 milímetros de cabo. Tá vendo aqui? Isso aí interfere muito na questão de segurança da obra. É obrigatório calcular a bitola de fio correta, porque senão ele sobreaquece e pode causar um incêndio. Então aqui a gente tem o circuito dividido por 3. Se eu usasse 3 fontes, eu poderia usar o cabo 0,75 na saída de cada fonte para subdividir a fita de 15 metros em 3 lances de 5 metros. Então o sistema já dá 3 opções aqui de uso. E agora eu vou fazer uma simulação para a gente, se a gente for usar uma fonte, sem fonte, uma fita sem fonte, no caso, uma fita direto na rede, 127. O que a tabela fez? Ela sumiu com as fontes, colocou a tensão, colocou que a corrente dividido por 127, no caso de 15 metros de fita 15 watts, deu 1,8 ampere, potência total 225 watts, e o cabo sugerido para alimentar uma fita de 15 metros com 15 watts por metro a 127 volts de corrente alternada é um cabinho 0,5 milímetros para utilização desse equipamento. Tá vendo que a tabela já faz a conversão mesmo no uso da fita direto na rede ou a fita com fonte. Então esse é mais um produto que vai ajudar vocês aí. A gente está disponibilizando essa tabela à venda. Você tem ela no seu computador, você pode disponibilizar para sua equipe, treinar eles, mostrar um vídeo para eles compreenderem ali a utilização e facilitar o dia a dia de vocês aí na questão de cálculo de potência de fonte e bitola de cabos. Gratidão a todos aí. Quem tiver interesse pode chamar no PV para fazer a aquisição da tabela.